E aí, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, professora Larissa. E só antes da gente dar início a essa aula, dar aquele lembrete importante a você, que ao responder as atividades, você já estará automaticamente garantindo a sua presença desta aula, tá? Então, não deixa para depois, faz aí, né? Deixa todas as suas atividades em dia, ok? Então, vamos lá, dar início a mais uma aula e na aula de hoje nós vamos dar início a um conteúdo muito legal que é o sistema digestório. Nós trabalhamos nas aulas passadas a respeito da nutrição. Então, várias aulas nós conversamos sobre os nutrientes, aonde que a gente encontra eles, quais são as funções desempenhadas, a importância de cada um. Nós trabalhamos sobre os transtornos alimentares, sobre as doenças relacionadas à alimentação. Então, todo mundo já está, né, bem ciente aí da importância de uma boa nutrição. E, claro, a gente precisa nutrir o corpo, mas para que todos aqueles nutrientes sejam aproveitados, a gente precisa deste processo que é a digestão. E é justamente esse processo que a gente vai iniciar nesta aula. Então, os nossos objetivos para esta aula são conhecer os componentes, os órgãos, as estruturas que fazem parte desse sistema. Vamos lá? Qual que é o objetivo da digestão? Por que a gente precisa desse sistema entre tantos outros que nós temos no corpo humano? Os alimentos que a gente ingere, que nós já estudamos, né, nas aulas passadas, eles precisam passar por vários processos de transformações para que eles possam, de fato, ser aproveitados. Eles são muito grandes, então a gente precisa transformar eles em unidades muito menores e muito mais simples para que eles consigam entrar nas nossas células. E aí, sim, o nosso corpo vai ser nutrido. Então, a gente vai conhecer nesta aula quais são os órgãos que vão estar participando deste processo. Quais são esses órgãos? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, o tubo digestório, aliás, o sistema digestório, ele vai ser dividido em duas partes, tubo digestório e órgãos ou glândulas anexas. O que nós chamamos de tubo digestório compreende estas estruturas: boca, faringe, o esôfago, o estômago e os dois intestinos. Enquanto que os órgãos que nós chamamos de anexos ou glândulas anexas são as salivares, o fígado e o pâncreas. Nós vamos conhecer então ao longo desta aula quais são as funções de todos eles. Mas antes, vamos ver se você já captou aí o que pertence ao tubo digestório e quais são, né, as estruturas que pertencem aos órgãos anexos. Vamos ver? Então, temos o primeiro quiz que diz o seguinte: as glândulas anexas ao tubo digestório são a nossa alternativa A: glândulas salivares, pâncreas, fígado e a vesícula biliar. A alternativa B: as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. A alternativa C: as glândulas salivares e os dentes. E a alternativa D: somente o fígado.
Então, lembra que a divisão é tubo digestório e glândulas ou órgãos anexos. Na alternativa A, nós temos as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Sim, eles são, de fato, né, órgãos aí anexos, tá? Mas a vesícula biliar, ela fica dentro do fígado. A gente já vai ver como é que é essa estrutura, tá? Então, a gente não conta ela como mais uma glândula anexa. A alternativa B, as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, está correta, porque essas três estruturas fazem parte do que nós chamamos de glândulas anexas, tá? E não do tubo digestório. Boca, dentes, né? A língua que vai estar na boca, auxiliando alguns processos, tudo isso faz parte daí do tubo digestório e não das glândulas anexas, tá? Então, só frisando aqui, glândulas anexas, o fígado, o pâncreas e também as glândulas salivares. Continuando então, agora vamos conhecer um por um desses órgãos, dessas estruturas aí. Começando pela boca, tá? A boca é a cavidade, a entrada, né, do nosso tubo digestório e nela a gente tem os dentes, a língua e também algo muito importante que é a saliva, tá? Então, a língua, ela também vai ajudar a mastigação. Muita gente pensa que é só os dentes, mas a língua também é importante durante a mastigação. Ela auxilia esse processo. Nós temos ainda a saliva, que vai umedecer, ajudar a misturar melhor esses alimentos, tá? Então, o início da digestão é sempre na boca, onde, né, é o início do tubo digestório. Olha só, o alimento então, ao entrar na nossa boca, vai receber a ação da saliva, vai receber uma ação também de mastigação, de trituração, através dos dentes, com a ajuda da língua. Então, na boca acontecem dois tipos de processos, processos físicos e processos químicos. Qual que é a diferença? A ação mecânica, o movimento ali dos dentes, é uma ação física. E quando a gente fala da saliva, é uma ação química. Por quê? Porque na saliva, a gente logo vai ver que existem compostos, enzimas, que são proteínas que vão ajudar a acelerar as reações químicas dos alimentos, certo? Então, lembrando aqui que na nossa boca acontecem processos físicos e químicos e, muito importante, na boca a gente tem dois fenômenos importantes, que é a mastigação, que vai triturar, diminuir o tamanho dos alimentos, e a ensalivação. Quer dizer o quê? A saliva agindo, umedecendo e começando a agir sobre determinados alimentos. Então, a digestão começa aí, quando o alimento entra na nossa boca. Da onde vem a saliva na nossa boca? Das glândulas salivares. E aonde que ficam essas glândulas? Olha só, nós temos elas perto mesmo da língua, tá? Mais para o fundo da nossa boca. Nós temos elas também próximo aqui ao nosso rosto, nessa região aqui, tá? Do nosso maxilar. Então, essas glândulas, olha só que legal esse gif animado aqui, elas produzem a saliva, que não é só composta de água, mas de algumas substâncias químicas denominadas enzimas, tá? Então, a saliva é muito importante, porque além de umedecer o alimento, né, facilitando aí que a gente consiga deglutir, deglutição quer dizer engolir o alimento, ela também vai ainda começar a agir sobre determinados tipos de alimento. Quando a gente fala em glândulas salivares, existe uma doença que é uma doença, inclusive, viral, causada por um vírus, e que ela afeta diretamente essas glândulas, as glândulas salivares. Geralmente a pessoa sente um pouco de dor, inchaço bastante nessa região, tanto do rosto quanto do pescoço, tá? Pode ter também quadros febris, febre. E aí, então, esse vírus, ele precisa, né, enquanto o corpo está tentando combatê-lo, a pessoa precisa estar em repouso, porque senão esse vírus, ele pode sim acabar comprometendo outras glândulas do corpo. Será que você sabe que doença é essa? Será que alguma vez você já teve, conhece alguém que já teve essa doença?
essa doença que eu estou falando. Qual seria? De acordo com essas descrições, com essa imagem, olha só, glândulas salivares normais e aqui de uma criança que está com essa doença, com esse vírus, olha como ela fica inflamada e inchada. Você sabe que doença é essa? Na alternativa A, sarampo. A alternativa B seria rubéola. A alternativa C, cachumba. Ou a alternativa D, a dengue. E aí, o que você acha? E então, conseguiu lembrar? Eu acredito que em outros momentos você já estudou na sua escola sobre doenças virais, doenças bacterianas, né? E aí, a doença então que afeta as glândulas salivares, tá? Esse vírus que precisa de repouso, né? A pessoa precisa ficar deitada, descansando, se hidratando, comendo, se alimentando bem, tá? Mas ela precisa respeitar esse repouso, porque esse vírus que está nas glândulas salivares, se a pessoa não sossegar, ficar andando para lá e para cá, né, o vírus pode acabar descendo para outras glândulas, que nos meninos é testículo e meninas, ovários. Isso pode causar infertilidade. Então, geralmente não é uma doença grave, desde que a pessoa cuide, né, e faça aí todo o processo orientado conforme o médico, tá? Então, que doença é essa? Cachumba, né? Uma doença viral que se pega, inclusive, por gotículas através do ar. Importante lembrar que existe a vacinação, tá? Então, quem está com a carteirinha em dia está livre de adquirir, de pegar essa doença. Olha só, então, aqui, como a cachumba, né, afeta as glândulas, elas ficam bem inchadas, então pode acabar acontecendo de um lado ou dos dois, tá? Mas em alguns dias, 7, 10 dias mais ou menos, se a pessoa respeitar todas as ordens médicas, ela vai ficar bem de novo. Depois que o alimento passou na boca, já mastigou, já teve ação da saliva, que umedeceu aquele alimento, esse alimento vai passar pela faringe. Onde que é a faringe? A faringe é um canal. Olha só na imagem, aqui é o canal da respiração, onde entra e passa o ar. E aqui é o canal da boca, onde entra o alimento. Essa região, conseguem ver que ela é uma região comum, que tanto o ar passa quanto o alimento? Essa região é a faringe. Então, é uma estrutura que a gente fala que é comum ao sistema respiratório e digestório, certo? E aí, então, o que ela vai fazer? O alimento vai passar ali por ela e nesta região, olha só como o corpo humano é perfeito, nós temos uma estrutura feita de cartilagem, tá? Que fica posicionada aqui, ó, ela tá aqui em azulzinho para vocês olharem na imagem. E esta estrutura, ela vai impedir que o alimento passe para o canal do ar, impedir que a gente se engasgue com o alimento. Essa estrutura que eu estou falando, aqui nós temos um GIF animado que fica muito mais fácil de entender. Olha só. Aqui tá bem rápido, a pessoa engole o alimento. O alimento aqui, ó, em vez de ele descer para o canal do ar, vejam o que acontece de fechar esse caminho aqui. Essa tampinha azul que vocês estão vendo, fechar e impedindo que o alimento desça para o canal da traqueia, o canal do ar, ela se chama epiglote, certo? Então, é como se fosse uma tampinha mesmo de cartilagem que vai fazer um movimento de fechar no momento que a gente vai engolir o alimento.
impedindo que o alimento siga para o canal do ar. Temos aqui um quiz, e esse quiz com dados dos Estados Unidos, porque eu não achei os dados oficiais brasileiros, por isso só que eu acabei colocando esse dos Estados Unidos mesmo, tá? Mas olha só, o sufocamento por alimento é responsável por quase 3.000 mortes anualmente nos Estados Unidos. Ou seja, por ano, mais pessoas morrem afogadas, engasgadas lá, do que com acidentes com arma de fogo ou até acidentes aéreos, aviões. O sufocamento ocorre quando uma porção do alimento, um pedaço do alimento bloqueia. E aí, será que você entendeu? Lembra qual foi o nome da estrutura que eu acabei de falar? Foi o esôfago, na alternativa A, que foi bloqueado pelo alimento? Na alternativa B, a epiglote? Na alternativa C, a laringe? Ou na alternativa D, foi a faringe? Então, o sufocamento acontece quando o alimento passa e bloqueia a epiglote, ou seja, quando ela não fecha exatamente da forma como deveria e não impede a passagem do alimento para o canal do ar. Isso pode provocar, inclusive, mortes, né? Às vezes a gente acompanha no jornal aqui do nosso estado crianças recém-nascidas que acabaram se afogando com o leite materno. Algumas, né, são salvas por pessoas que têm habilidade aí, policiais, bombeiros, ou pessoas que têm um conhecimento aí de primeiros socorros, mas infelizmente muitas mortes também acontecem, tá? Então, é a epiglote, essa estruturazinha, essa tampinha de cartilagem tão importante que não deixa o alimento seguir para o canal errado. Então, a nossa resposta era a letra B. E aí? O alimento, então, passou, desceu lá pela boca, né? Aconteceu a mastigação, desceu, a epiglote fechou, bonitinha. O alimento desce para o esôfago. O esôfago é esse tubo compridinho aqui, tá? Que tem mais ou menos aí, claro que isso não é comum, não é padrão para todo mundo, né? Mas é mais ou menos uns 20 centímetros e que ele conecta a nossa faringe ali, né? Começa lá nessa região da faringe. Mas ele vai trazer o alimento até o nosso estômago, tá? Então, é essa a função do esôfago. Mas não é só isso que a gente precisa saber do esôfago, não. Daqui a pouquinho eu já vou falar mais sobre ele, tá? O estômago, quando a comida chega ali dentro do nosso estômago, o estômago é um órgão muscular, mais ou menos com formato de bolsa, onde o alimento, né, vai ficar ali durante um tempo. O nosso estômago, ele tem as paredes internas todas protegidas por células, tecidos especiais que produzem o suco gástrico. Você já ouviu falar em suco gástrico? Esse suco gástrico é um líquido que é formado de água, alguns minerais e também de ácido clorídrico. Um ácido que é bem forte mesmo, inclusive ácido clorídrico puro, se a gente pôr a mão a gente se queima, porque ele é muito forte, muito potente. E ele está sendo produzido pelo próprio estômago, mas como a natureza humana é perfeita, o nosso estômago é todo protegido por uma espécie de um muco que não deixa ele ser queimado, tá? Então a gente precisa lembrar aqui que o estômago vai receber o alimento por meio do esôfago e que
ali dentro, né, vai acontecer a produção desse suco gástrico, certo? E depois? Depois nós temos ainda as glândulas envolvidas, né, os órgãos anexos. No caso, o pâncreas, a gente já comentou em alguma aula aqui sobre ele, você lembra? Nós falamos aí sobre a produção de insulina, que é o pâncreas que faz, controlando lá a nossa glicose no sangue. Mas, na digestão, o nosso pâncreas tem outra função, que é produzir o suco pancreático. O que é isso? É um líquido que vai estar atuando em alguns tipos de nutrientes, vai estar digerindo alguns tipos de nutrientes. E também ele vai estar reduzindo a acidez ali dos alimentos, deixando eles menos ácidos, tá? Então, olha só, o pâncreas tem esse formato aqui, né? Ele fica bem pertinho do fígado, do nosso estômago, tá? E ele é uma glândula, certo? Porque ele vai liberar, então, no nosso alimento que está ali no estômago, né? Ele vai, em seguida, liberar seu componente, ali, seu produto, que é o suco pancreático, tá? Então, por enquanto, estamos conhecendo as funções desses órgãos. Daqui a pouco, mais para frente, nós vamos entender o processo da digestão, como que ele ocorre. E o fígado? Quais são as funções desse órgão tão importante? O fígado produz a bile. A bile é um líquido, uma substância que está envolvida com a digestão de lipídios, ou seja, de gorduras. É como se ele fosse um detergente, ele vai emulsificar, ajudar a ir soltando, desmanchando as gorduras, tá? E aí, o nosso fígado, então, é um órgão bem grande, pesado, inclusive, tá? E essa bexiguinha verde que vocês estão vendo aqui é a chamada vesícula biliar. A bile é produzida pelo fígado, mas ela fica armazenada aqui dentro da vesícula biliar, fica guardada ali, tá? Olha só que legal, o nosso fígado, ele não serve só para isso, para produzir a bile. Ele é muito importante, é um órgão vital mesmo. Ele ajuda a eliminar, a transformar compostos tóxicos do nosso corpo. Ou seja, tudo aquilo que é ruim para o nosso organismo, o fígado vai tentar converter, deixar com que aquilo não seja prejudicial para o nosso organismo, tá? Então, ele é um órgão fundamental. E a vesícula biliar, como eu já falei, é essa bexiguinha aqui, ela fica dentro ali do fígado, armazenando a bile que foi produzida por ele, e depois, né, a bile vai então ser lançada lá dentro do que a gente chama de duodeno. Vamos ver o que é esse duodeno? O duodeno é a primeira porção do intestino delgado. Então, olha só, nós temos, né, aqui o fígado, a vesícula biliar, aqui o estômago e aqui por trás vocês conseguem ver o pâncreas. Aqui nós temos o intestino grosso e esse todo enrugadão, dobrado aí, é o intestino delgado. A primeira porçãozinha lá, o comecinho dele, quando a comida desce, é chamada duodeno, tá? Então, é ali que a bile vai ser lançada, no duodeno, tá? O resto do intestino é chamado jejuno e o finalzinho dele, íleo, tá? Então, o intestino delgado, que é esse compridão aqui no interior do nosso abdômen, ele é dividido em duodeno, sua primeira porção, jejuno, a segunda, e íleo, o finalzinho, tá? E aí, essas dobras, essas curvinhas todas aí, elas estão envolvidas com a absorção dos nutrientes, captação, pegar aqueles nutrientes pequenininhos para mandar para as células, tá? Essa é a função do intestino delgado. Então, eles têm muitas glândulas que secretam o suco intestinal, um líquido ali que protege também o nosso intestino, tá? Então, aqui um GIF animado, olha só, né? Ali dá para ver o intestino humano de verdade, inclusive, olha só, então ele é bem comprido mesmo, né? Fica todo enroladão, dobrado ali no nosso abdômen, para quê? Para principalmente absorver os nossos nutrientes. E olha que legal, no nosso intestino delgado, as células que revestem ele lá dentro, elas são todas assim, cheias dessas curvinhas que vocês estão vendo aqui. Tanto que esta imagem aqui, ó, ela é uma imagem de microscópio.
Então, por que é todo preguiado, todo cheio de dobras, de curvinhas especiais? Porque isso aumenta a área de contato para que os nutrientes sejam melhor absorvidos, tá? Então, se fosse reto, muita coisa ia passar batida. Mas, como ele é todo cheio de curvinhas, os alimentos, né, vão passando por ali e mais nutrientes conseguem ser aproveitados, beleza? E o final do tubo digestório, né, do sistema digestório, é o intestino grosso, que é esse mais curtinho aqui. Ele é mais largo também, tá? E ele é responsável por absorver água e sais minerais. O nosso corpo é tão perfeito que ele não vai desperdiçar nada que for útil. Nada que é bom, o corpo vai jogar fora. Ou seja, tem água, tem muita água ainda naquele resto, naquele resíduo. O corpo já aproveitou os nutrientes e aquilo que ainda está ali de água em excesso, o corpo vai reaproveitar. Então, quem vai fazer esse trabalho de pegar novamente a água é justamente o intestino grosso, beleza? Ele também é dividido em 3 partes. O seco, o colo e o reto, tá? Então, o reto já é no final, né? E vai terminar no ânus, que é, né, onde a gente vai eliminar o resíduo total mesmo da alimentação, aquilo que já não tem mais utilidade, que a gente chama de fezes, beleza? Vamos ver então se vocês estão entendendo. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, de largura, podendo ser dividido em seco, colo e reto. Esse intestino, o grosso, ele está relacionado com a alternativa a digestão mecânica do alimento. Lembrando que mecânica é movimento, né? A alternativa B, com a digestão de gorduras. A alternativa C, com a digestão de proteínas. Ou a D, com a absorção de água. Se você prestou atenção, tá fácil, porque eu acabei de explicar sobre ele. Responde aí. E então, o intestino grosso, que é aquele mais curtinho, né? No final já do processo digestivo, ele vai absorver a água. Lembra que eu falei que o nosso corpo é extremamente inteligente? Que ele não vai jogar fora a água, que é algo tão importante. Então, ele vai aproveitar, retirar a água em excesso dali, né? E aí sim, a digestão está prestes a terminar após isso, tá? Então, o intestino grosso, a função é absorção de água. Digestão de proteínas não é o intestino grosso que faz, tá? Gorduras, lembram que é a bile, né? Mais relacionada ao fígado, tá? E a digestão mecânica do alimento, ela começa lá na boca, depois ela segue ainda, mas na realidade, quando a gente fala em absorção de água, é papel do intestino grosso. E agora, vamos dar uma praticada com exercícios. Primeira questão para você pensar aí e responder. A mordida marca a largada do percurso que o alimento fará por um tubo com cerca de 7 metros de comprimento, ora mais largo, ora mais estreito, na maior parte cheio de curvas. Essa descrição desse pedacinho de um texto aqui corresponde a qual órgão do sistema digestório?
Foi bem fácil essa, né? Uma descrição aí de um intestino que, por estar falando, né, cheio de curvas, nos leva já à resposta, que é o intestino delgado. É ele que é tão comprido assim, tá? Em alguns momentos ali ele tem um pouquinho mais de largura, outros momentos ele afina mais, mas o intestino longo, assim, né, em torno de 7 metros, todo dobradão dentro do nosso abdômen, é o intestino delgado. Mais uma questão aqui, esta é para que você tente identificar, afinal nesta aula nós trabalhamos os órgãos apenas, né? Nas próximas a gente vai entender o processo da digestão, mas é para você dizer aqui os nomes dos órgãos do sistema digestório. Vamos tentar lembrar? Então, conseguiu lembrar todos os nomes? Se você não lembrou de algum ou outro, tudo bem, a gente está começando a entender esse sistema, né? Não precisa se preocupar. Qualquer coisa você pode assistir novamente essa aula depois, com calma, né? Mas vamos dar uma olhada lá para ver se você lembrou e acertou os que você conseguiu se lembrar. Olha só, a estrutura A aqui está mostrando simplesmente a boca, né? Não dá para a gente ver se é a língua, se é os dentes, mas é, de uma maneira geral, a boca. A letra B estava apontando o quê? Em amarelinho aqui são as glândulas salivares, né, que produzem a saliva. Em C, esse tubo comprido aqui é o esôfago. A letra D está apontando esse órgão grandão aqui, pesado, um órgão super importante, tá? Que é o fígado. Depois nós temos a letra E, mostrando em laranja esse órgão que parece uma bolsa. Esse órgão é o estômago.
Em F, aquela bexiguinha verdinha, tá? Na realidade ela não é verdinha, né? No desenho, para ficar mais fácil de entender, ela está colorida dessa forma, tá? Mas essa bexiguinha aqui é a vesícula biliar. Depois nós temos em G, um órgão que só tá a pontinha dele aparecendo, porque ele está lá por trás dos outros órgãos, mas é um órgão amarelinho que fica lá, que é o pâncreas, né? E aí, em H, esse intestino que a gente acabou de falar dele no exercício anterior, que é o intestino delgado, e no final, esse intestino mais curtinho ao redor, o intestino grosso. Então, esses eram os órgãos. Mais uma questão aqui. Em que órgão é produzido ácido clorídrico, também conhecido como suco gástrico? Você lembra? E a alternativa B ainda, a questão B desse exercício. Qual órgão produz a bile? Onde ela fica armazenada? E para que ela serve? Aonde que ela vai atuar? Será que se consegue lembrar?
Então, o órgão que produz o suco gástrico, né, que é composto de ácido clorídrico, é o nosso estômago. E o órgão que produz a bile, o fígado. Depois ela fica armazenada na vesícula biliar, aquela bexiguinha verde. E para que ela serve? Essa bile é como se fosse um detergente. Ela vai atuar nos lipídios, nas gorduras. Mais uma questão: quais as funções do fígado que não estão relacionadas ao sistema digestório? Então, além dele produzir a bile, que outras funções ele tem que nós comentamos durante essa aula? Você consegue lembrar? Então, além dessa parte digestória, o fígado tem outras funções, como por exemplo, eliminar substâncias tóxicas do nosso corpo, converter essas substâncias tóxicas em substâncias inofensivas,
tá? Então, proteger o nosso organismo, tá? Filtrar, ajudar aí a eliminar tudo aquilo que não é bom para o nosso organismo. Então, é por isso que o fígado é tão importante. Olha só, estamos encerrando quase essa aula, mas aqui bem rapidinho algumas curiosidades sobre o fígado para complementar. Então, ele é a maior glândula do corpo, tá? Pesa mais ou menos 1,5 kg em pessoas adultas. Ele tem funções vitais, como já falei, além de produzir, secretar a bile, realiza a filtragem também de micro-organismos, desintoxicação do corpo. É um órgão silencioso, isso quer dizer que muitas vezes ele pode estar sofrendo, tentando eliminar tantas toxinas e você nem sabe que ele está sofrendo. Ele é resistente, né? Mas é muito importante a gente cuidar do nosso fígado, tá? E ele apresenta uma capacidade interessante de regeneração. Claro que isso quer dizer que se uma parte do fígado está comprometida, a parte saudável, ela é capaz de se regenerar, tá? Então, transplantes de fígado já existem, mas tem pessoas que transplantam só um pedacinho e aquele pedacinho faz regenerar todo o fígado. Então, ele tem essa capacidade interessante aqui, tá? Esse GIF, meu fígado que lute, no sentido de que o fígado tá o dia inteiro lutando, né, para eliminar aquilo que não é legal, que não é tóxico para o nosso organismo, tá? Mas claro, para evitar todos esses problemas, gorduras no pâncreas, no fígado, cirrose, que é quando as células ficam todas inflamadas, tá? Entre outros problemas nesse órgão, que é tão importante, a gente precisa cuidar do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos, né? E aí a gente já falou como fazer isso, vocês já sabem. Fechando então aqui, nessa aula nós trabalhamos os órgãos do sistema digestório, tá? Na próxima aula vamos conhecer as etapas, como que elas acontecem. Então, agradeço a sua atenção, mais essa aula, fiquem bem, né? Se cuidem. Até a próxima!